Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez reunidos, com os nossos corações depositados, e a nossa confiança em Deus, porque a nossa confiança ela está no Senhor. Como o irmão Luiz dizia agora há pouco aqui, as tribulações e as aflições, elas são muito naturais da vida, né? O próprio Jesus declarou: no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu, e nós também venceremos, porque estamos nele. Amém? Amém. Estamos naquele que venceu e Ele está em nós. Diga: eu estou em Cristo. Diga: Cristo está em mim. Cristo está em mim. Glória a Deus. Por isso somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 2 textos. Em Efésios capítulo 4 e Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Vamos ler esses 2 textos e essas 2 porções da palavra vão nortear a mensagem nesta manhã. Abra o seu coração neste momento e peça a Deus que fale profundamente ao seu coração, para que nós, ao sairmos daqui, possamos sair um pouco melhores do que entramos, alimentados, fortalecidos e edificados para a glória do Senhor. Amém? Aqui em Tito capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Vamos ler todos juntos, em nome de Jesus? Diga, repita comigo: Paulo, servo de Deus, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Esse texto é um texto que nos chama a atenção, e muito me chama a atenção, pelo fato de trazer a premissa, ou a razão maior de todo o trabalho missionário e apostólico do apóstolo Paulo, porque ele introduz a epístola dizendo: eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então veja que ele vai trazendo aqui agora a característica da sua missão. E eu quero dizer para os irmãos, como dizia na semana passada, e nós refletimos nisso, que todos aqueles que passaram, que vieram antes de nós no passado, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas do Antigo Testamento, os homens de Deus, apóstolos do Novo Testamento, o próprio Cristo, João Batista, enfim, todos esses homens que se destacaram, que tiveram um momento de evidência na história de Deus, digamos assim, foram pessoas que vieram, passaram por essa terra, passaram pelo tempo e deixaram aí suas marcas peculiares, um trabalho bem definido no que diz respeito à missão de cada um nessa terra. E eu queria perguntar para vocês, uma pergunta até mesmo retórica, não requer uma resposta imediata ou exata, mas qual é a tua missão nesta terra? Glória a Deus. Qual a sua missão nessa terra? Por que você veio a esta terra? Por que Deus permitiu e te trouxe à existência? Para que você nasceu? Aí é lógico que vai surgir agora muitas respostas lógicas, louváveis e plausíveis, mas eu quero perguntar para os irmãos, de fato e verdade, algo genuíno, verdadeiro, qual é a essência da nossa existência como seres humanos e sobretudo como servos de Deus? Porque Paulo diz: eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E eu quero dizer para vocês que nós temos uma razão de existir. Você não veio a essa terra e você não existe por acaso. Não existe acaso em nossa existência. Nós somos chamados por Deus e fomos escolhidos por Deus para estarmos integrados na vontade de Deus. O chamamento eficaz de Deus nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que creram, é um chamamento que exalta ou enaltece a grandeza do coração de Deus, ou a grandeza da vontade do coração de Deus. Estamos refletindo aqui nesses tópicos, nós estamos vendo aqui os caminhos de Deus,
aí embaixo tem 3 tópicos, o quarto ele entra como que uma explicação dos 3. Mas eu gostaria de fixar nesses 3, porque nós estamos falando do quarto, que é a obra. Diga comigo, a obra. A obra. E aqui temos aqui esta trilogia, ó, o Deus soberano, o decreto de Deus, o novo homem. E vocês já entenderam que os caminhos de Deus se pautam nesses tópicos aqui expostos. Porque o Deus soberano é o Deus criador, o único e verdadeiro Deus, o Deus autoexistente, o eterno, o Senhor dos céus e da terra. Quando nós falamos o Deus eterno, o autoexistente, aquele que governa com poder, o Criador de todas as coisas, se parasse por aqui, nós tínhamos que tremer na base. Teremos que tremer, porque estamos falando do eterno, não estamos falando de qualquer coisa, ou de alguém, ou de um qualquer, não, estamos falando do Senhor dos céus e da terra, do Deus soberano, do Altíssimo, do Deus sublime, que existe por si mesmo, que não foi criado, mas que criou todas as coisas, inclusive você, eu e todos nós. Amém. Deus é o Criador, e esse Deus Criador, Ele é soberano, Ele é o Senhor do universo, e esse Senhor do universo, Ele tem uma vontade, e a vontade do Senhor, o desejo do seu coração foi decretado. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, já lemos aqui várias vezes esse texto, mas é um texto que estabelece essa verdade, de que Deus, o Deus soberano, é um Deus que tem uma vontade, e que não somente tem um desejo a realizar, como também Ele decretou, Ele estabeleceu, Ele selou a sua verdade, verdade essa que se pauta no novo homem. Então Deus soberano decretou o novo homem. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E o novo homem, ele está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Diga Jesus. Jesus. Porque o Cristo de Deus, o Verbo eterno, ele estava com Deus na eternidade passada, e por ocasião da criação de Deus, ele foi o Criador. Ele é o Logos, a razão da existência de todas as coisas, e por meio dele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Verbo eterno é o Filho eterno, do Pai eterno, que criou todas as coisas. Só que agora a Bíblia diz que este Verbo, este Deus eterno, este Criador, que é o próprio Verbo, o Logos, a palavra que cria, que sustenta todas as coisas, este Verbo se fez carne. Olha só, aqui está o mistério de Deus. Aqui está o mistério do coração de Deus. O Verbo se fez carne. Aqui agora temos aqui o homem Jesus, aquela criancinha que nasceu da barriguinha de Maria, e cresceu correndo com as crianças, e foi crescendo até os 30 anos de idade, quando ele foi batizado por João Batista ali no Jordão, e então foi para o deserto, e ficou ali por 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo, se fortalecendo no Pai, tendo comunhão com o Pai, e refletindo na sua missão como homem. Como Deus criou todas as coisas, e como homem ele vai se submeter agora a um processo de viver humano, um processo de vida humana. O Eterno experimentou a humanidade, o Criador, o excelso, o sublime, o soberano, agora está caminhando na terra, naquela humanidade chamada Jesus de Nazaré, e experimentou todas as coisas que nós experimentamos, sofreu as tentações que nós sofremos, e venceu todas elas. Venceu o sofrimento, venceu a dor, venceu a vaidade deste mundo, venceu o pecado, e por fim foi até a cruz, e morreu, foi sepultado, desceu à região dos mortos, e ali passou 3 dias e 3 noites. Ao cabo desses dias, dessas noites, ele ressuscitou glorioso e vitorioso. Aleluia. É o Cristo de Deus, é o Deus que se fez carne e viveu uma vida humana,
como homem, foi tentado como homem, sofreu todas as coisas como homem, venceu todas as coisas como homem, morreu como homem e ressuscitou, agora saindo daquela sepultura um novo homem, criado em Deus, cheio de glória, como o próprio Pai declarou ao Filho, e o Filho agora declara ao Pai, em contrapartida, dizendo: eu declararei ou proclamarei o decreto do Senhor, porque Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está registrado no Salmo capítulo 2, e a explicação desse salmo está em Atos capítulo 13, versículo 33, que por ocasião da ressurreição de Cristo, agora este Cristo ressuscitado, este homem que morreu e que ressuscitou, se tornou agora o protótipo e o modelo da nova criação de Deus. Entenda isso aqui: o Jesus que morreu, o Nazareno, ele, quando saiu daquela sepultura, ali saiu o novo homem, cheio de glória, cheio de poder. E agora, o mais importante de tudo isso, nós temos que entender, queridos, eu chamo a atenção de vocês, é que esse homem, hoje ele está sentado à destra do Pai. Ele ascendeu aos céus, subiu aos mais altos céus, foi recebido pelo Pai, foi exaltado e entronizado, e hoje está realizando uma obra. Por que o Deus soberano decretou o novo homem? E o novo homem é Cristo. Aí você fala: mas tudo bem, eu entendi todos esses tópicos, esses passos, estamos falando e refalando e falando de novo, mas aonde nós entramos nisso? Aqui está o segredo, e aqui está o ponto fundamental da razão da nossa existência como cristãos. Porque esse novo homem não é um homem só, não é um indivíduo só, porque Deus, ele projetou um novo homem, mas um novo homem coletivo, corporativo. É um homem corporativo. É Cristo e a igreja. É a cabeça e o corpo. Cristo, a cabeça do corpo, o corpo de Cristo que somos nós, que é constituído de muitos membros. Amém. Olha só que coisa linda, e olha como o Evangelho vai nos projetando para algo que é eterno. O Evangelho não tem responsabilidade com nada que é material, com nada que é humano, com nada que é político, com nada que é pessoal, porque nós somos indivíduos e temos os nossos achismos, as nossas razões, as nossas vontades, os nossos projetos que são lícitos, que são todos lícitos, né? Dentro de uma normalidade, dentro da justiça, são lícitos. Então quer dizer, você casa, você constitui família, então você tem filhos, filhas, e os homens vão vivendo a vida humana nessa terra, com os seus projetos, e se empenham por estudar, por alcançar conhecimento, faz uma faculdade, uma pós-graduação, estuda para concurso público, e vai vivendo a vida. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para algo extraordinário. Ainda que nós tenhamos todos esses objetivos humanos, que são louváveis, necessários, nunca podemos perder a razão da nossa existência como cristãos. Glória a Deus. Porque a razão da nossa existência está ali embaixo, o novo homem que é Cristo. Porque nós somos escolhidos em Cristo Jesus, predestinados em Cristo Jesus, chamados em Cristo Jesus, redimidos por Cristo Jesus, e agora fomos selados com a vida de ressurreição de Cristo por meio do Espírito Santo. Amém. E hoje estamos sendo constituídos novo homem. Nós estamos sendo constituídos novo homem. Por que nós vimos ao culto? Por que nós ouvimos a palavra? Por que Paulo ele ingressou em uma luta, em um embate, em uma guerra espiritual intensa, em promover a fé que é dos eleitos de Deus? Por que ele fala: eu sou servo de Deus, sou apóstolo de Jesus Cristo, e eu vim para essa terra com um objetivo, eu tenho uma missão. A minha missão é promover a fé que é dos Glória a Deus. E o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. É porque o veículo de Deus, a maneira que ele caminha, o instrumento que Deus utiliza para gerar um novo homem, é por meio do Evangelho. Diga o Evangelho. O Evangelho. Que não é qualquer coisa, que não é uma história, que não é um mito, que não é um conto de fadas, que não é uma teoria, uma ortodoxia filosófica. Não, o Evangelho não é isso, ainda que passe por esses trâmites, por esses meios gramaticais, linguísticos, filosóficos, mas o Evangelho, sobretudo, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho
ele diz respeito ao próprio Deus como verdade absoluta sendo ministrado para dentro de nós. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é uma história contada que aconteceu com Paulo lá 2000 anos atrás. Jesus veio, o homem, mataram Jesus, sepultaram Jesus. Todas essas narrativas e todos esses registros históricos é para nos dizer, é para nos explicar que algo está acontecendo no mundo espiritual. Algo está acontecendo. Cada vez que nós nos reunimos aqui, e que outros irmãos se reúnem em outros lugares, nos quais são pregados o Evangelho, a palavra de Deus, então coisas acontecem em nosso coração, coisas acontecem na nossa alma, porque a verdade do Evangelho, ela entra em nós para constituir um novo homem, para constituir em nós o Espírito de Cristo, para gerar em nós o Espírito de Jesus, para gerar em nós a fé cristã, para gerar em nós a consciência do novo homem, o pensamento do novo homem, para gerar em nós uma mente transformada, que não tem nada a ver com a mente do velho homem. Paulo está aqui para promover a fé, e Paulo ele teve a sua função, a sua porção, que foi que foi importante naquela época, e é importante até hoje para nós, mas nós também temos uma missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, nós, como Ministério Redenção, temos uma missão, e a nossa missão é o quê? É promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Amém ou não? Amém. Porque isso aqui é a linha, isso aqui é o caminho dos homens que viveram antes de nós, isso aqui é o serviço de Deus, é constituir esse novo homem, é constituir esse corpo de pessoas chamado igreja, família de Deus, casa de Deus, corpo de Cristo, igreja de Jesus Cristo, noiva de Jesus. Este corpo de pessoas que creram precisam passar pelo processo de transformação da alma. Afinal de contas, o velho homem é uma alma caída. O que é o velho homem? O velho homem ele não é velho de idade, porque se fosse assim, então Matusalém seria o mais velho dos velhos homens, né? Porque ele viveu 969 anos, salvo engano. Foi mais viveu, né, Matusalém? Foi 969 anos, salvo engano. Quase 1000 anos Matusalém viveu. E Noé viveu 600 e poucos, enfim. Mas não estamos falando de uma idade cronológica, de um tempo cronológico. Mas quando se fala do velho homem, se fala de uma mentalidade caída. Se fala de uma mente que separou-se de Deus, de um coração que se distanciou de Deus por ocasião da queda, e de um ser humano ou de uma humanidade que caminha agora sem Deus, sem esperança, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, sem o agir de Deus no coração. E agora este velho homem, este homem que pecou, que caiu em pecado, que transgrediu, que se afastou de Deus, agora ele vem sendo constituído velho homem, por meio da cultura do mundo, por meio do mal, por meio do espírito do anticristo, por meio do espírito de Satanás. Porque, irmãos, o que é o espírito de Satanás? O que é o espírito do anticristo? É a mesma coisa, é o espírito do mundo, é o curso do mundo, é o pensamento do mundo. Meu Deus. O anticristo ele vai surgir, irmãos, brevemente o anticristo vai surgir, hein? O que está acontecendo na Europa, está nos bastidores aí, sendo tecido minuciosamente, logo o homem vai aparecer aí, pode esperar, viu? Eu sei, nós sabemos que sim, que um homem surgirá no cenário mundial, econômico, né? No cenário político, nós sabemos disso. Mas acima de tudo, diz a Bíblia, Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 ali, que o mistério da iniquidade já opera, e que hoje o espírito do anticristo está presente no mundo. Aí você pensa assim, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. É verdade, porque o espírito do anticristo, atenção, o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, o espírito do mundo está ou estão dentro de nós.
essa mente, esse coração, essa disposição contra tudo e contra todos, essa rivalidade, é a maldade do ser humano, é o não querer Deus, é o não valorizar Deus. Valoriza-se tudo menos Deus. Meu Deus. Quer tudo menos Deus. É por isso que a fé tem que ser promovida. Essa fé que é o Evangelho, Glória a Deus. são as verdades do Novo Testamento. Amém. É o arcabouço neotestamentário que fala das coisas do alto, lá de cima, as coisas eternas. Amém. Que fala do coração de Deus, da vontade Glória a de Deus. Deus. Por isso que uma obra está acontecendo em nosso meio. Amém. Uma obra está acontecendo muito silenciosamente. A obra acontece de maneira silenciosa, é dentro do homem, é dentro do ser humano, é no coração, é na mente, é nos constituindo novo homem. Nos constituindo novo homem. Me fala uma coisa aqui: quem faz parte do novo homem? Diga amém. Amém. O novo homem é Cristo, e eu sou de Cristo. Cristo está em mim, eu estou em Cristo, Ele está em nós, sim ou não? Amém. Mas você é plenamente novo homem? Não. Você está plenamente cheio de Cristo? Você foi plenamente transformado e santificado ao ponto de expressar o que está lá em Efésios capítulo 2, abra comigo lá rapidamente, capítulo 4, desculpa. Aqui em Efésios capítulo 4, pedi para os irmãos abrirem no início. Quando ele diz no versículo 1 assim, ó, acompanhe na sua Bíblia: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É comum esse sentimento no meio das pessoas, sobretudo do povo de Deus: humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor. É comum isso aqui no meio do povo de Deus, irmãos? Fale verdadeiramente, é comum isso aqui? Então veja como que a coisa é um pouco contraditória. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diga amém. Amém. O versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz as Escrituras: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha só, ele concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Veja que ele está falando aqui do Cristo que morreu, que desceu ao Hades e que depois em ressurreição subiu até os mais altos céus. É a morte, a ressurreição e a ascensão e entronização de Cristo. Aí o versículo 11 diz, olha aqui, é aqui que eu quero me deter: e ele mesmo, quem? Cristo, ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olhem para mim por um momento. Veja como que a Bíblia, ela é tecida, e a Bíblia ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, por meio de homens santos separados, e que o enredo da Bíblia, sobretudo o enredo do Novo Testamento, estabelece uma coerência muito maravilhosa, porque Paulo diz que foi chamado como servo de Deus, como apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então Paulo, ele tinha um serviço, ele tinha uma incumbência, ele tinha uma responsabilidade de promover o Evangelho, a fé, o Novo Testamento, essa verdade objetiva, esta doutrina, esta sã doutrina. E aqui é dito que Jesus concedeu à igreja, Jesus presenteou a igreja com homens dons. E esses homens dons são homens que estão vinculados à palavra, ó, promover a fé que é dos eleitos de Deus, e esta fé que é a doutrina neotestamentária, está aqui, ó, porque essa doutrina, ela está nos ombros dos homens dons que foram concedidos à igreja, os apóstolos,
os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres. Homens dons com ministérios específicos, cada um no seu lugar, com a sua porção, conforme diz aqui o versículo 7, que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo, e que todos esses homens dons, o apóstolo, o profeta, o missionário, o evangelista e o pastor e mestre, são pessoas que foram colocadas na igreja, dadas à igreja para que houvesse o que está no versículo 12. Olha o versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha a seriedade do que é estar aqui, sobretudo aqui na minha condição, com esse microfone na mão, falando aos irmãos, porque é uma questão de propósito eterno, uma questão de soberania, uma questão de vontade de Deus. Querido, ser cristão não é qualquer coisa. Verdade. Ministério não pode ser qualquer coisa. As razões ministeriais não podem ser outra coisa ou outras coisas senão esta aqui, ó: a edificação do corpo de Cristo, o desempenho do serviço do corpo de Cristo, do serviço de Deus. E esse serviço de Deus é justamente aquela obra ali que está ali embaixo, naquele quarto ponto ali, ó, que é o trabalhar de Deus nos corações por meio da palavra. Então vem o apóstolo e estabelece a verdade. O apóstolo ou os apóstolos, vamos tratar aqui dos 12 apóstolos do Cordeiro, conforme em Apocalipse. E esses 12 apóstolos que conviveram com ele, que comeu com Cristo, que dormiu ao lado de Cristo, que conviveu com Jesus, que passou 3 anos e meio ao lado de Cristo, aprendendo, recebendo de Cristo, sendo ensinado e discipulado pelo próprio Jesus, agora eles têm autoridade para estabelecer uma verdade apostólica. É por isso que Paulo fala: eu venho promover a fé que é dos eleitos de Deus. E lemos um texto de Judas, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: eu rogo a vocês que batalheis diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é uma batalha pela fé, é uma luta pela verdade, é uma luta por esse evangelho, para que ele permaneça, para que ele seja disseminado nos corações. Amém. Para que seja pregado às pessoas, para que as pessoas ouçam a verdade, sejam libertas pela verdade. Porque olha aqui, ó: então tanto o apóstolo que estabeleceu a verdade, como também o profeta que vem agora, que tem aquela sensibilidade de fazer uma leitura da situação. O apóstolo é aquele que conviveu com Cristo e estabeleceu a verdade. O profeta, ele se utiliza da verdade do evangelho, a verdade apostólica, faz uma leitura da condição atual, seja em qual época for, ele faz aquela leitura da situação, ele discerne, ele lê as pessoas, ele lê o tempo, ele lê a era, a época, ele entende o que está acontecendo. Agora ele passa a denunciar o erro, ele passa a expor o mal do século, o mal do momento. A propósito, qual o mal do momento? Quem pode dizer qual o mal do momento? Que os irmãos participassem desse momento por um momento. Qual o mal do momento? Cada época tem um mal, né? É só ler ali as 7 cartas do Apocalipse, que são 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, e cada igreja tinha um problema, uma dificuldade, uma reprovação de Cristo, com exceção de Esmirna e a igreja em Filadélfia. As outras 5 todas tinham problemas. Qual é o mal do momento? Eu vou dar uma dica: a igreja em Laodiceia. Apostasia, frieza. Nós vivemos Laodiceia. Rica e abastada, mas pobre. Oh, coisa boa é pregar com o povo constituído. Cada pipoquinha que vai pipocando assim, tudo exatamente certo, correto. Nós vivemos Laodiceia. Porque aquelas 7 cartas do Apocalipse foram 7 cartas literais enviadas a 7 igrejas de cidades literais que existiam geograficamente naquela época, né? De Éfeso até Laodiceia eram cidades, e as cartas foram mandadas, mandadas para cidades literais, cartas literais. No entanto, a Bíblia não foi escrita para tratar nem de geografia, e nem de história, e nem de antropologia, e nada dessa natureza. A Bíblia foi escrita e o Novo Testamento nos foi legado para expressar a vontade de Deus e para expor a condição do ser humano em sua necessidade de Deus. Então, Laodiceia é um tempo, Laodiceia é um espírito, Laodiceia é uma era.
que tem como característica a frieza espiritual, que tem como característica o sentir-se abastado e rico, tem como característica esse sentimento de que está tudo muito bem, tudo muito bom. Não estou precisando de muita coisa, mas está tudo dando certo na minha vida. Os meus filhos estão bem, meu filho está bem, a minha filha está ótima, meus filhos estão crescendo, todos estão com saúde. Dá uma enfermidadezinha aqui, Mateus ficou meio doentinha semana, mas já melhorou, mas está tudo certo, está tudo tranquilo. Olha a coisa boa, olha, vai até melhorar agora com o Bolsonaro, começa, e aí vai melhorar. Então nós temos esse sentimento, que ele é um sentimento comum do mundo, porque o mundo atual está sendo absorvido e sendo influenciado, não digo o mundo atual, que somos nós, as pessoas estão sendo influenciados e contagiados pelo espírito de Laodiceia, que é esse espírito de imundidão, que é o espírito do anticristo. Você fala assim: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí qual é o depoimento de Jesus? Não sabes que sois infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Pastor, mas isso aqui não é com a igreja que ele está falando. Ele está falando que as pessoas do mundo, os incrédulos, são miseráveis, pobres, cegos e nus. Só que lá no finalzinho da carta diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus. Então nós vivemos na Laodiceia, o templo de Laodiceia. Como é que está o teu coração em relação a Deus? Você tem vontade de Deus? Você tem desejo por Deus? Meu Deus. Cheque o seu coração agora, você está cada um. Eu estou aqui checando meu coração aqui já. Eu estou aqui meditando em mim mesmo, na minha vida. Você tem sede de Deus? Você deseja por Deus? Você tem fome e sede de justiça? Você tem desejo de orar, de buscar a Deus, da presença de Deus? Ou você vive, ou nós vivemos de maneira indiferente, como se estivesse tudo muito bom e tudo muito bem, e somos pessoas destituídas do verdadeiro sentimento de Cristo, que não passavam uma noite sem ter comunhão com o Pai, madrugadas inteiras. Glória a Deus, Pai. Mas para que Jesus orava madrugadas inteiras? Para com isso, Jesus, vai dormir, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Verbo que se fez carne, tu és o Cristo de Deus, sem pecado. Para quê? Mas Jesus, como homem, ele entendia que ele precisava do Pai em todos os instantes de sua vida. Glória a Deus. Por isso que foi vencendo o pecado, foi vencendo a religião, foi vencendo o mundo, vencendo o sofrimento e por fim venceu a morte. E hoje ele está edificando a sua igreja para que nós também possamos vencer todas essas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então os profetas têm essa natureza, né? O trabalho profético tem como incumbência ler a época. E nós estamos aqui fazendo uma pequena reflexão da nossa época, porque o ministério redenção, juntamente com outros ministérios sérios do mundo afora aí, tem essa sensibilidade de olhar para o mundo e ver: a frieza está aí, o mundo está aí, a maldade está à flor da pele, a sensualidade à flor da pele, o individualismo, a política, a religiosidade dos crentes, o materialismo está à flor da pele. Ninguém busca Deus, ninguém preocupa com Deus. As pessoas oram a Deus e fazem suas campanhas, e aí os seus votos, os seus propósitos, e tudo em busca de coisas materiais. Eu estou louco para ver um crente fazer uma campanha de jejum de 21 dias. Eu estou doido para ver fazer uma campanha de 21 dias, orando e jejuando para negar a si mesmo. Glória a Deus, Pai. Eu estou aqui orando e jejuando porque eu quero negar a mim mesmo, porque eu quero amar o meu próximo, Glória a Deus. porque eu quero enxergar o mendigo, porque eu quero ver além do meu umbigo. Então eu estou aqui orando e jejuando e clamando e fazendo campanha para poder ser novo homem cada dia. Glória a Deus. Eu quero ver isso. Glória a Deus, glória a Deus. Mas ainda há tempo. Diga: eu estou vivo. Eu estou vivo. Glória a Deus. Hoje você acordou.
Hoje você levantou com a luz do sol, respirou o ar, encheu os pulmões de ar, respirou e saiu. Então Deus está nos dando a oportunidade para que nós enxerguemos esta responsabilidade que recai sobre nós, que esteve nos ombros de Paulo, de Pedro, de Mateus, de João, de Lucas, de Tomé, dos santos do passado, porque eles vieram para promover a fé. Aí vem um missionário. Missionário é aquele que prega o evangelho, que sai, missão, diferentemente dos missionários de hoje, né? Porque muitos missionários, muitos, mas de maneira esmagadora mesmo, eles querem fazer missão lá em Paris, na Europa, né? Missão na Europa, missão na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu quero ver se eles querem fazer missão na África, nos Países Baixos, que as pessoas não têm o que comer e que as crianças estão disputando o rato. Quando o rato corre, vão 50 crianças se estapeando para pegar aquele rato para comer. Eu quero ver ir para lá. Mas o missionário que entendeu, que viu, que conheceu o Evangelho, ele vai com a responsabilidade de levar Cristo, levar Deus para aquelas pessoas. Aleluia! Só que quando ele leva Deus, aí entra agora o pastor e mestre, porque é o quarto homem do aqui, é o pastor e mestre. Então, o apóstolo estabeleceu a sã doutrina, os profetas denunciam a era, o tempo, os missionários levam Deus para as pessoas por meio das suas pregações nos lugares que são enviados, né? E quando essas pessoas creem, quando as pessoas são ganhas pelo Evangelho, quando as pessoas recebem fé e creem em Jesus Cristo, quando essas pessoas são iluminadas e contemplam o Cristo crucificado e falam, Ele é o Senhor da glória e eu quero para a minha vida o Senhor da glória, essas pessoas são colocadas aonde? Em todos os lugares do mundo tem pessoas convertidas a Jesus Cristo, sim ou não? Sim, Senhor. Isso não somente nessa era nossa, nessa época, né, no século 21, mas no século 20, 19 até o século I da era cristã. Pessoas são ganhas, pessoas se convertem, e essas pessoas são colocadas em lugares como esse, ó, em comunidades, pequenas comunidades, para que fosse então desenvolvido um serviço. Olha para a sua Bíblia, queridos. Depois do versículo 11 de Efésios 4, quando ele diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, por que o apóstolo foi dado? Para o aperfeiçoamento dos santos. E o profeta? Para o aperfeiçoamento dos santos. E o evangelista? Da mesma forma. E o pastor e mestre? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Olha a importância do ministério, olha a importância da palavra, olha a importância do Evangelho, olha a importância de estarmos juntos, olha a importância de termos a mesma visão, a mesma fé, o mesmo coração, a mesma alma, a mesma disposição. Amém, Jesus, gere esse nós. Não é uma questão de individualidade, de parcialidade política, de partido político, não. Aqui é o Evangelho. Deus está trabalhando, a obra está acontecendo por meio da pregação do Evangelho, queridos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha só o resultado da edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos nós cheguemos a uma condição de novo homem. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Imagina só o irmão Luiz, que veio aqui à frente agora há pouco. Fica de pé, por favor, e vira para os irmãos. Olha só. Constituído um novo homem. Glória a Deus. Até que o Luiz chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura do Filho de Deus. É Jesus aqui, é o Jesus o Cristo, né? O Jesus Cristo Nazareno, o homem, e o Luiz ao lado dele sem nenhuma diferença de humanidade. É olhar para Jesus aqui e confundir o Luiz com Jesus. Isso é a obra de Deus, é onde Deus quer nos levar, a uma condição de novo homem, até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém. A unidade da fé, uma só visão, da fé, uma só visão, um só evangelho, uma só verdade pregada.
A perfeita varonilidade é a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, sendo levados ao derredor por todo o vento de doutrina. O que tem de meninos agitados de um lado para o outro, sendo levados ao redor por ventos de doutrina, não é brincadeira. É verdade. Porque nós temos uma responsabilidade aqui. Não estamos dizendo aqui, declarando que somos os caras, as pessoas. Ah, vocês são os caras? Não. Estamos aqui fazendo nossa pequena parte. É igual aquela historinha do passarinho e da floresta pegando fogo. Já conhecem, né? A floresta pegava fogo e os animais tudo fugindo. Pensa numa correria de animal fugindo. E o fogo se alastrando. De repente surgiu um passarinho, ia lá no rio, pegava duas gotinhas de água e jogava no fogo e voltava desesperado para o rio, pegava no biquinho doce e jogava em cima, e aquela agonia. Aí chegou a vaca, né, grande, bicho grande, vaca. Falou: seu passarinho, para de besteira, você não vai conseguir não. Olha o tamanho do fogo, olha as chamas. E você com esses 3 pininhos para lá e para cá, você vai querer apagar esse fogo? Eu vou assim, apagar, eu sei que eu não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. E quando o passarinho se for, ele terá feito a sua parte, ele terá cumprido a sua missão na terra. Glória a Deus. Nós vamos mudar o mundo? Acho que não, com certeza que não. Mas se você mudar a si mesmo e mudar a tua esposa, glória a Deus, o teu Pai, filho, o teu vizinho, já está de bom tamanho. Amém. Se você contribuir para mudar algumas famílias e resgatar algumas pessoas das trevas para a luz, do Espírito de Cristo para o Espírito de Cristo, do reino das trevas para o império de Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus, para o reino de amor, já fez muita coisa. Amém. Porque ele constituiu aqui homens bons. Ah, pastor, eu não sou apóstolo, nem sou profeta, nem sou evangelista, nem sou pastor, nem sou mestre, mas você é um membro do corpo de Cristo e é útil para o corpo de Cristo. Glória a Deus. Você é útil. Deus precisa de você, Deus te chamou. E Deus acredita em você, Deus acredita em mim, Deus acredita em nós. Não somente em nós, mas em todos os cristãos que creram. E Ele espera um comportamento, Deus espera uma resposta de cada um de nós. Amém. Deus espera que nós vençamos o espírito de Laodiceia, o espírito do anticristo, esta mornidão, esta lentidão. Amém. De não querer nada, de não se preocupar com Deus, não está nem aí para as coisas de Deus, não está nem para a palavra, não está nem para as reuniões, não está nem aí para a igreja, não está nem para nada. E viver como se fossem animais. Ninguém vai ver uma vaca ou um cavalo preocupado com o Evangelho, porque ele não foi criado para isso. Deus não criou o cavalo, a vaca, o cão, a cadela, o sapo, o jacaré, o peixe, os animais para tratar do Evangelho, não. Deus chamou você. Deus nos chamou para que cooperássemos na obra do Evangelho. Glória a Deus. Porque as pessoas estão como meninos agitados de um lado para o outro, sendo levado ao redor por todo o vento de doutrina. Olha só para a sua Bíblia, versículo 14: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja como que os meninos são consequências de um erro. Meninos agitados, porque criança, irmão, quem tem filho sabe, criança não tem juízo. Criança não tem juízo. E os crentes são igual crianças sem juízo. É verdade. Quem tem filho sabe. Está ali a Amanda, né, Amanda? O Felipe tem juízo? Não tem. Tadinho, não tem. Vai ter. Está crescendo. Já tem mais do que no ano passado. Tem ou não tem? Tem ou não tem, Márcio? Cadê o Márcio? Saiu. Né, irmã Dena? O Felipe já tem mais juízo que o ano passado, porque ele está crescendo, sim ou não? Você já tem mais juízo que o ano passado? Glória a Deus. Você está crescendo? Ou você tem aquela mentalidade velha do ano passado, de 3, 4 anos atrás ainda? Ou você está avançando no conhecimento de Deus? Você está crescendo no pleno conhecimento do Filho de Deus? Você está sendo moldado pelo Evangelho? Para que não sejamos mais meninos agitados. Versículo 15. Mas, o que essa adversativa está fazendo aí? Mas, porém, entretanto, no entanto, sobretudo,
contudo, mas seguindo a verdade em amor. Olhem para mim, por gentileza. Glória a Deus, Pai. Vou resumir isso aqui em tópicos. Primeiro, Deus, Ele morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Sim ou não? Sim, sim. E ascendeu ao céu, sim ou não? Ele subiu ao cimo dos céus para encher todas as coisas, sim ou não? Quando Ele subiu, Ele entregou para a igreja homens dons. Segundo tópico. Porque esses homens dons, eles vão ter a responsabilidade, ou carregam nos seus ombros a responsabilidade de disseminar, de pregar, de divulgar o Evangelho. Amém? Porque tem um serviço acontecendo, há uma igreja sendo edificada na palavra e no Evangelho. Porque a problemática é o erro, é o engano com que as pessoas estão fazendo aí fora, se utilizando da fé cristã, da boa fé das pessoas, para enganar, para pregar conforme seus interesses e seus projetos materiais, humanos, caídos e malignos. Aí ele fala, mas em vez de os meninos ficarem correndo para lá e para cá, mas seguindo a verdade, ó, diga seguindo a verdade. Seguindo a verdade. Fala para o teu irmão assim, siga a verdade, meu irmão. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Diga, aquele que é a cabeça. Aquele que é a cabeça. Aí tem uma vírgula e aí Cristo. Cristo é a cabeça, diga, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo, em amor. Glória a Deus. Ele fala de Cristo ressurreto, entronizado. Ele fala de homens bons. Ele fala de uma edificação de um corpo. Ele fala de uma problemática, que é o engano, que é o erro, que é o espírito do mundo, da religião. E ele fala agora de uma verdade que vai estabelecer o crescimento tanto do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, como do corpo de Cristo. E todos nós somos corpo de Cristo, estamos crescendo na verdade para o aumento de nós mesmos em amor. É um aumento não de número, talvez seja de número, mas um aumento sobretudo de graça. Glória a crescendo Deus. em vida e em graça. Amém, queridos? Vou parar aqui nesse ponto. Semana que vem vamos tomar desse ponto em diante, porque vem uma prática muito boa aqui, ó. Portanto digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam, ó, os gentios, nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, né? Corações endurecidos nas trevas. Não andeis mais. Aqui é uma prática maravilhosa que não dá tempo para entrar mais hoje. Mas fica essa palavra para você meditar. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, não. Nós temos aqui um desejo muito bem estabelecido, muito bem definido. E nós temos a visão de uma responsabilidade muito bem definida que Deus nos deu. Que é uma responsabilidade de divulgar o Evangelho puro como é. De falar de uma vontade de Deus como ela é. De defender e promover a fé, que é o Evangelho, que é a palavra da verdade, que é a sã doutrina. E nós contamos com todos que estão aqui presentes. Glória a Deus. Contem comigo, porque eu conto com vocês. Vamos contar uns com os outros. Vamos valorizar mais isso aqui. Vamos dar mais ênfase para ser membros da igreja. Vamos valorizar o que o Senhor nos entregou. É tão pequeno, é tão pouco, o pouco tempo é pouco. Você for analisar, Deus te deu 148 horas semanais. Não sei se é isso mesmo. Se alguém tiver rapidinho aí, faz as contas aí, passa as contas aí rapidinho. 7 dias da semana vezes 24. Vai dar 140 e alguma coisa. 128? É 120. 168. 7 vezes 24. 7 dias vezes 24 horas por dia. 168. 168 horas? Isso quer dizer que Deus te deu 168 horas semanais. Isso quer dizer isso para mim? Sério? Sem dúvida. E Ele só quer só 2 horas de você. É pedir muito. É pedir muito. Pastor, mas não pode se tornar uma religiosidade. Não é uma religiosidade, é uma necessidade da alma. Glória a Deus.
Aleluia. E se você não tem essa necessidade, então começa a clamar, começa a pedir misericórdia a Deus. Glória a Deus. Se você não tem desejo de estar aqui com os irmãos, então peça misericórdia, porque você está sendo absorvido pelo Espírito de Laodiceia. Quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito está falando a mim e a você. Vamos dar as mãos, faça o seu pouco, seja fiel no pouco, seja fiel no que Deus te entregou, um pouquinho, coopere, esteja junto, dê o braço, dê o ombro amigo para levar a carga. Vamos levar as cargas uns dos outros, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos abrir mão das nossas coisas e vamos olhar para as coisas de Deus, vamos abrir mão das nossas causas e olhar para a causa de Deus. Amém. Ali está a causa de Deus, porque logo logo a vida vai passar, e quando a vida passar, aí você vai morrer em paz, vai descansar em paz. Aquela frase, né, aquele jargão, isso não é um jargão já, né? Isso não é um jargão, descanse em paz. A pessoa matou, roubou, estuprou a vida toda, descanse em paz. Eu não sei se é bem assim. Arrependa-se. Não quero julgar também aqui ninguém, não estou discriminando ninguém. Mas uma coisa é certa: ainda há tempo para arrependimento. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, obrigado. Retome a tua responsabilidade. Faça jus dos seus dias aqui na terra. Coopere um pouquinho nesta obra, nesse serviço. Dê a sua mão. Faça a sua parte, faça como o passarinho lá, faça a sua parte, não importa o outro. Não julgue o irmão não veio, o irmão não está aqui, o irmão não está preocupado. Não, é você. Glória a Deus. É você. Glória a Deus. E se cada um de nós olharmos para nós mesmos, fizermos a nossa parte, Deus fará a sua parte, que é o maior, que é o todo, que é o mais importante. Amém. Apenas se coloque. Promover a fé que é dos eleitos de Deus diz respeito em você, primeiro, saber, tem uma causa. Há uma causa de Deus. Algo está acontecendo no mundo espiritual, Deus está trabalhando, e eu quero fazer parte dessa obra, desse serviço, desse trabalho. Eu não posso fazer muita coisa não, mas o pouco que eu puder fazer, eu vou fazer. Glória a Deus. E o dia que você for, o dia que eu for, que nós formos, não importa quanto tempo vai ser, se é 5, 10, 20, 30, 50 anos, não importa. Pouco importa isso aí, diante da eternidade com Deus. Nós teremos feito a nossa parte e teremos a aprovação de Deus no dia do tribunal de Cristo. Porque o próprio Jesus vai olhar para você e falar assim: muito bem, servo bom e fiel. Senhor, bom só tem um, que é Deus. Tu disseste isso ao jovem rico lá naquele dia lá, ó. O jovem chegou lá assim: e aí, bom mestre? Opa, peraí, bom só tem um, que é Deus. E agora, Senhor, tu está me chamando de bom, de servo bom? Ele fala assim: porque tu foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei, até para o gozo do teu Senhor. Amém. E teremos cumprido a nossa missão. Amém, queridos? Amém. Quantos entendeu? Diga amém. Amém. Então se coloque de pé e dê uma salva de palmas bem forte para Deus. Glória a Deus.